Abusos policiais com milhares de vítimas por ano. Impunidade para esquadrões da morte que matam centenas. Condições desumanas nos presídios. Trabalho escravo. Não é um pesadelo. São as violações de direitos humanos no Brasil, segundo a Anistia Internacional. A tortura, herança da ditadura, sobrevive. Mas no ano que marca os 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, a maior controvérsia é uma revisão do passado. Enquanto uma parte do governo Lula quer identificar e punir os torturadores do período militar, outra acha que a lei de anistia enterrou o passado de abusos da ditadura. A democracia brasileira ficará mais madura com uma visita à tragédia dos anos 60 e 70? Ou devemos a democracia justamente à lei que perdoou a tortura e a guerrilha? Por cima da discussão, paira uma frase de um filósofo francês do século XVIII. Disse Voltaire, abre aspas, deve-se consideração aos vivos, aos mortos apenas se deve a verdade. Fecha aspas. Para falar da verdade dos direitos humanos no Brasil, nessa semana que marca também os 40 anos da promulgação do Ato Institucional número 5, estão em nosso estúdio o escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de um deputado torturado e morto durante a ditadura, e o advogado criminalista Roberto Delmanto. Começo perguntando se essa é a hora para rever a lei da anistia. O que vocês acham? Boa noite. Eu acho que sempre foi a hora, né? Eu sou defensor desde os anos 70 de uma anistia ampla geral restrita, mas não da anistia que foi nos oferecida pelo governo Figueiredo. O que seria ampla, geral e restrita para você? Na época era uma anistia porque havia os presos ainda condenados à morte, que tinham feito crimes, né? E não podiam, pela lei do Figueiredo, não podiam sair da cadeia. Mas a nossa surpresa é que ele anistiou os dois lados. A gente estava falando, né, do lado de quem combateu a ditadura. E, de repente, caiu no colo da nação uma anistia que também anistiava os torturadores e que não se discutia naquela época. Então, por isso que eu acho que é uma lei que não foi discutida, eu acho que é uma lei que não é democrática, era um congresso engessadíssimo, com, inclusive, ainda alguns resquícios do pacote de abril do Geisel, e uma lei em que você não consegue assumir um Estado democrático completo no país, né? Porque, por definição de democracia, não é só você abrir eleições para os cargos majoritários, você ter revezamento do poder. É você julgar o passado, é você julgar né, a tortura, você abrir os arquivos, você ver o que aconteceu. Mas a história também conta, digamos, uma sequência de negociações havidas na época conduzidas pelos principais líderes políticos que... Pelo Tancredo, né? E que diziam, afinal de contas, que aquela era a forma possível de se fazer a transição da ditadura para a democracia e que, digamos, o preço a pagar era pôr uma pedra em cima dos fatos. E sendo uma lei feita durante a ditadura, qual seria a validade dela hoje, eu pergunto? Olha, essa costura política dá que tipo de legitimidade a ela? Olha, eu vou dizer o seguinte a você, eu concordo com o Marcelo que realmente essa lei de anistia foi uma lei de duas mãos, onde os detentores do poder da época, os ditadores da época, se preocuparam também de se auto-anistiar. Na verdade, como eu vou poder explicar aqui, eles também não conseguiram se anistiar totalmente. Mas, infelizmente, Marcelo, o Brasil perdeu a época de rever essa lei, né? Porque nós temos no Brasil, como todos os países do mundo, um instituto chamado da prescrição. Certo? A perda do direito de punir do Estado pelo passar do tempo. Isso se explica porque senão você daria uma força ao Estado, pessoa acusada de um crime pelo resto da vida poderia ficar ameaçado de ter, de repente, ao sabor das políticas da época, do poderoso da época, um processo. E no Brasil, depois de 20 anos, todos os crimes prescrevem. Então, estejam os crimes dentro da lei de anistia ou não, depois de 20 anos estão todos prescritos. Então, do ponto de vista penal... Essa é a única, digamos, inconstitucionalidade que em torno da revisão da lei? Porque isso, na verdade... É a prescrição, o princípio da prescrição. A prescrição não tem nada a ver com a lei, ela serve, é um instituto do direito penal, do direito constitucional, ela serve para todos os crimes. Agora, quando o Brasil aderiu, em 2002, ao Tribunal Internacional, o Estatuto de Roma, o Brasil
concordou, outros países como os Estados Unidos não aderiram ao Tribunal Penal Internacional, que a tortura é um crime imprescritível. Mas o mesmo estatuto fala, vale a partir da assinatura do estatuto. Não apanha Exatamente. os crimes passados. Mas esse é um problema. O brasileiro, ele se irrita um pouco, desculpe, doutor, você é advogado, com um grande prestígio, mas se irrita um pouco com essa ortodoxia da legislação. Se esse caso, por exemplo, valesse para a Alemanha nazista, então a partir de 65, todos os carrascos nazistas estariam livres, andando livremente, Mengele, não haveria julgamento da história. Então eu acho que por isso que isso tem que ser revisto, sim. Eu acho que não tem, vamos discutir. Não, eu acho que se há prescrição, vamos analisar se é justa a prescrição. Enfim. Mas sabe o que acontece, Marcelo? O problema é o seguinte, o ministro Ilmar Galvão, ex-ministro, grande ministro, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, julgando um caso de muita repercussão, que era o caso Collor, ele falou, esse é o preço que nós temos de pagar por viver num Estado de Direito democrático. Há certos princípios... Mas é um Estado de Direito democrático, doutor, que passou períodos de autoritarismo muito longos. Então não é um Estado de Direito democrático de anos de história, de séculos de história, mas é um Estado de Direito democrático com interrupções autoritárias. Não, estou dizendo, o princípio de que você não pode modificar uma lei, nós precisaríamos aumentar o prazo da prescrição. Mas há controvérsias. Mas não pode voltar para trás. A gente está ouvindo o senhor hoje, mas amanhã um outro jurista escreve, ou o ministro Supremo se pronuncia em sentidos diferentes, achando que essa lei tem uma excepcionalidade, portanto ela poderia ser contornada. Não é muito mais político do que legal esse problema? Não, infelizmente não é. Eu tenho a maior repugnância pelo crime de tortura. Eu acho que é o crime mais abjeto, é o crime mais ignóbil que existe. Há um grande jurista italiano que foi perseguido durante o fascismo. Ele só publicou A Justiça, que é o grande livro dele, depois do final da guerra, que ele diz que a tortura degrada tanto quem a pratica quanto quem a sofre. Eu ousaria parodiá-lo para dizer que eu acho que ela degrada ainda mais quem pratica do que quem a sofre. Agora, eu acho que o caminho que não tem sido discutido e que na verdade não está sendo feito com a devida transparência, é essa absurda lei que nós temos do acesso à informação. Certo? Quer dizer, se nós temos de abrir os arquivos da ditadura. Aí nós vamos saber, você vai saber o que aconteceu com seu pai possivelmente, outras famílias vão saber. Eu vou saber que quem torturou meu pai, matou meu pai, torturou várias pessoas, é um coronel que dá aula de interrogatório e de boa conduta ética numa base militar em Brasília. Mas legal, bacana isso. Não, você poderá. Veja, essa ação que está sendo movida para a família de um ex-perseguido, de um ex-morto, contra o coronel Brilhante Ustra. A família é uma ação bonita, a família pede o quê? A família pede a declaração do judiciário, da justiça, de que ele foi o torturador do parente. Não é? Então eu acho que, do ponto de vista penal, infelizmente, eu repito a você, infelizmente, eu gostaria de ver todas essas pessoas punidas, não só os executores, mas os mandantes, mas infelizmente, claro que o Supremo Tribunal Federal, a hora que chegar, vai dar a última palavra sobre o assunto. Agora, eu acho que o caminho tem sido esta lei que tem indenizado, bem ou mal, os desaparecidos. Acho que essas indenizações, essas ações declaratórias, como no caso do Ustra, são ações muito válidas, certo? E eu acho que você conhecer a verdade, eu acho que para as famílias seria uma grande reparação. E para aqueles que ainda estiverem vivos, que praticaram, como alguém representante de uma família vítima do período, é interessante fazer exatamente essa pergunta para você. Ou seja, o conhecimento da verdade, saber o que aconteceu efetivamente com o seu pai. A indenização possível que a sua família poderia reivindicar ou a punição de quem foi responsável pela tortura e pela morte dele. Qual dessas alternativas, digamos, é a que melhor contempla o sentimento da família? Eu acho que nenhuma. Acho que contemplar não contempla. A tragédia foi grande, o que nós passamos é indescritível. Mas agora passado o tempo, ou seja, com a perspectiva histórica. Mas o que eu acho que o Brasil deve olhar para si, entendeu? E me revolta muito quando eu leio, não depoimentos como o seu, mas de outras pessoas, que afirmam que a página precisa ser virada. Eu acho interessante falar, tá, tudo bem, vira a página, e nós?
E a gente? Quer dizer, ninguém vai olhar para a gente e falar, dá uma indenização, só isso? Quer dizer, o que aconteceu? A minha mãe ficou presa 13 dias. Por quê? Minha irmã de 14 anos foi presa. Isso é um exemplo de que aconteceu com milhares de brasileiros. O que aconteceu? Por quê? Quem mandou prender? Né? Havia uma ordem, né, para o desaparecimento, era uma prática comum, da onde nasceu essa ordem, como era o procedimento, entendeu? A gente quer saber disso. Então, tudo bem, são poucas famílias no Brasil, não se compara com a Argentina, não se compara, mas tem. Entendeu? Sempre se fala, vamos virar a página, vamos esquecer. Eu não esqueço. Mas não é angustiante para você não ter acesso à informação? Minha mãe reclama até hoje. Minha mãe fala, meu Deus, o que fizeram com meu marido até hoje? E chora. Então, qual é? Você abandona a história do país? Mas não te incomoda muito que você, durante o período democrata, a sua família não tenha tido acesso aos Claro que arquivos, incomoda, especialmente porque muitas pessoas que estiveram no poder eram companheiros do meu pai, né? Companheiros sobreviventes da mesma luta. Então, assim, a lei da anistia que foi aprovada pelo Fernando Henrique, foi enviada ao Congresso pelo Fernando Henrique, e uma lei que foi aprovada da Record, ela é um exemplo, mas antes dele tiveram outros o Sarney era amigo do meu pai, foi quase companheiro de exílio do meu pai. Então, você fala, meu Deus, esse cara não está fazendo nada por essas famílias, pela memória do amigo, quer dizer, é uma coisa que, para o país, assim, vamos pôr uma pedra, esquecer o passado, vamos superar, não funciona. Eu escuto esse discurso desde os anos 80, não funciona, tanto que estamos aqui em 2008 discutindo a revisão da lei, não funcionou. Mas eu pergunto, por que você não discutiu isso no Brasil? Por que depois da Constituição de 88, quando não havia prescrição, era tempo para punir essas pessoas, muitos já faleceram? É uma lei da anistia que engessa. Não, mas por que não está se discutindo agora? Porque o Brasil tem este modo de proceder que de vez em quando, ou muitas vezes nos choca, e está chocando a você, me choca também, de colocar as coisas debaixo do tapete. Ao contrário do que fez a Argentina, ao contrário do que fez o Chile. Qual foi o processo lá que permitiu, depois do regime tendo caído, e voltar lá e investigar no Chile, no Uruguai, na Argentina? Bom, primeiro, eles não esperaram prescrever, a coisa começou já a ser apurada de início. Aqui no Brasil, essa questão da discussão da anistia... Não houve uma lei da anistia da mesma forma como houve aqui, né? Não Essa faz toda a diferença. Agora você veja, aqui no Brasil, os documentos chamados ultrasecretos são 30 anos mais 30. O Lula, o presidente operário, que foi preso, ficou mais de um mês preso, ele fez uma lei agora de 2005, nomeando uma comissão de anistia, que diz o seguinte: se depois de 30 anos mais 30, alguém provocar, dizendo, olha, eu acho que interessa a segurança nacional, a segurança da sociedade, essa comissão pode prorrogar indefinidamente. E eu, antes desse debate, Mônica, eu tentei ver esse tal desse projeto que tem vazado para a imprensa, tentei ver na OAB, tentei ver na Casa Civil, não se sabe como vai ser esse projeto, é uma coisa ou outra que parece. Então, primeiro... Terá de chegar ao Congresso um momento. Tá, se ferir a imagem das pessoas, diz a atual lei, são 100 anos. 100 anos depois do fato, já morreu a vítima, já morreu os descendentes. A própria pessoa que for acusada não tem ocasião de se defender. Então, eu acho que isso daí tinha de ser um grande debate público. Já perdemos, infelizmente, a oportunidade de rever a lei da anistia por causa do Instituto da Prescrição, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. O Brasil precisaria rasgar a Constituição, rasgar tratados internacionais, né? Porque é uma coisa que todos os países reconhecem. Agora, essa lei de acesso à informação é o momento de discutir. Diz que não se sabe até hoje o que aconteceu na Guerra do Paraguai. De certa forma, é sinistro imaginar que há ex-torturadores em postos civis da administração pública. Eu acho que não é só isso. O que me irrita no Brasil, por exemplo, e que me choca, é saber, por exemplo, que as Forças Armadas, que hoje são democráticas, pelo menos a gente acredita que sejam, elas defendem os seus torturadores, elas acobertam, elas não se interessam em abrir os arquivos, é como se fosse ofender ao novo coronel, ao novo general, que talvez nem estivesse ainda nas Forças Armadas quando a tortura foi instaurada nos anos 60, 70. Então eu não entendo isso, porque quer dizer, a própria Força Armada não faz questão de colocar, porque a gente sabe, Mônica, que não era a maioria.
Quer dizer, foi uma minoria, era chamada é um- tigrada, era um bando de maluco. É um falso espírito de corpo, porque eu acho que se um jornalista procede mal, não atinge toda a classe de jornalistas, não é? E os Se que alguns procedem militares agiram errado, né, que eles apareçam, que sirvam de punição. Agora, na verdade, o que nós temos hoje, quer dizer, veja, quem é que decreta atualmente que um assunto é ultrasecreto? O presidente da República, o vice, ministros de Estado ou seus equiparados. Eu sou advogado há 42 anos, eu não sei o que é equiparado a ministro de Estado. Acho que ministro de Estado é ministro de Estado. O comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha, que não são ministros, nem acredito equiparados, pode também decretar esse ultrasecreto. Então, eu acho que descobrir os torturadores, o que aconteceu. Vão aparecer também excessos muito porque, menores digamos, há uma da certa, parte contrária. Há uma simetria no perdão aos crimes, porém não há uma simetria na identificação. Porque hoje você sabe, todo mundo que foi preso, torturado, em que posições estavam, sabemos que a ministra fulana Ministra de participou qual organização que ela da tal era, organização, foi acusada de ações tal que ela crime, fez, que ações ela fez. No entanto, você não sabe o que os torturadores, quem são, onde estão sem contar hoje. que a ministra pagou um preço pesadíssimo, né? Foi presa, foi torturada e do outro lado não pagou preço nenhum, né? Está sendo aposentada. Porque provavelmente essas pessoas podem estar ainda atuando. A abertura dos arquivos, se não é possível voltar a punir por causa da prescrição, não seria uma solução para identificar... Que haveria uma condenação moral. E afastar haveria uma condenação moral. É. Havia uma satisfação. Porque a vida é o bem maior, não é? Mesmo que nós acreditemos em outras vidas, em outros sistemas, essa é o bem maior, não é? Depois vem a saúde, vem a liberdade, vem a honra, mas esse é o bem maior. Essa não vai ser reparada, quem perdeu um parente, um ente querido, sabe disso. Não vai ser reparada. Mas é a tortura, né? Agora, veja, porque eles quiseram fazer uma coisa dos dois lados, mas não conseguiram fazer nem bem feito. Porque a lei de anistia é mal feita. Porque no artigo 2º, no artigo 1º ela diz, concede anistia que todos praticaram crimes políticos de 61 até 79. Depois diz o seguinte, são crimes conexos todos aqueles que tiverem motivação política ou vinculação política. Aí entraram os crimes mais excetuam-se, ficam fora da anistia, terrorismo, ficam da anistia assalto, que seriam todos os tipos de roubo, e eles colocaram atentado pessoal e sequestro. Sequestro. A ditadura cometeu, as pessoas eram sequestradas na rua, no seu local de trabalho, levadas para prisões secretas. Isso é sequestro. Depois se fizeram atentado pessoal, não tem essa figura no Código Penal, mas atentado pessoal, para mim, é um homicídio, uma tentativa de homicídio. Então, por ignorância, por deficiência, que eles quiseram pegar com essas exceções os opositores do regime. Mas, na verdade, essas exceções também serviam a eles. Só que o homicídio, por exemplo, no Brasil, praticado por modo cruel, a pena vai até máximo de 20 anos. E também prescreve. Mas eu queria saber do Marcelo, a gente tem essa sensação de que as coisas não andam no Brasil, nunca sabemos identificar exatamente a causa. É porque somos pacificadores, não queremos nos incomodar com esse grande problema, com o passado, com essas coisas? Ou é um temor concreto de que as Forças Armadas possam provocar um tipo de instabilidade, como aconteceu quando Paulo Vanuc, ministro dos Direitos Humanos, lançou a ideia de rever a lei da anistia, o clube militar se reuniu, houve discursos acalorados e a ponto do advogado-geral da União acabar se manifestando por escrito a respeito da inconstitucionalidade da lei. É o jeito brasileiro de tratar isso? Não, eu acho que são as duas coisas e mais uma terceira coisa, que a sociedade civil apoiou a ditadura durante muitos anos, apoiou o golpe, parte da sociedade civil passou a não apoiar mais o golpe quando não se anunciou a eleição presidencial de 1965, veio o AI-5, mas outra grande parte da sociedade civil retirou o apoio ao golpe. Estou falando de igreja, grande imprensa, empresariado, Fiesp, gente que enriqueceu muito na época da ditadura, com acordos com militares. Então, eu acho, desculpe a sinceridade, mas eu acho que tem muita gente que tem rabo preso, entendeu? Com o que aconteceu. Mas talvez não seja também parecido com essa indiferença que a sociedade tem com a tortura que acontece nos distritos policiais, com os presos mais pobres. Não há uma certa essa é uma discussão que na similitude. França, por exemplo, é muito grave, entendeu? Dos colaboracionistas até hoje, né? Assim, é um trauma no país, né? E no Brasil isso não se discute.
Porque houve o colaboracionismo da sociedade civil, da grande imprensa, da igreja, de setores que faturaram com o acordo com os militares, né? Quebrou a panela, a Varig subiu e assim por diante, entendeu? Os direitos humanos talvez ainda não sejam um valor no Brasil, no estado em que a gente está, ou não, pelo menos reconhecidamente para toda a sociedade, né? A tortura na polícia brasileira sempre existiu. Só que pegava, antes da ditadura, as pessoas mais pobres, menos protegidas. E depois também, né? Na ditadura, não só continuou, mas começaram a pegar os intelectuais, os profissionais liberais, certo? Jornalistas. E eu tive cliente na época que nem depois de absolvida no tribunal, uma jornalista, no tribunal militar, não podia voltar ao Brasil, porque ela ia ser presa na chegada, ia ser torturada para revelar onde estaria o paradeiro de uma amiga dela, que vivia com o Carlos Lamarca, que depois foi morta junto com ele. Só depois da anistia é que ela pôde voltar, mesmo assim foi levada ao doicode para prestar um depoimento, mas aí não foi torturada porque não havia esse clima. Agora, voltando àquilo que você falou, eu acho que o governo atual está sendo hipócrita. Essa mise-en-scène, essa ensinação de ministro declarando que é a favor da revisão, o outro declarando que não for, num presidente com a liderança que o Lula tem, isto é para fazer uma cortina de fumaça, né? Enquanto essa lei de informação que diz que vai ser levada agora ao programa, ninguém sabe, não se consegue acesso a ela. Antes de ser levado ao Congresso, devia ser um grande debate público nacional, né? Está na hora de abrir esses arquivos. Essa é a hora. Essa é a hora, não devíamos perder. Para fechar, Marcelo, entre aspas, qual é a frase que resumiria, digamos, o seu sentimento a tudo isso? Não se deve virar a parte da história. Não dá para colocar uma pedra, tanto que estamos em 2008 discutindo algo que eu discuto na televisão brasileira desde 82. Eu diria para você que uma vez eu visitei, eu acho que é o museu mais bonito de Roma, que é o Museu de Villa Borghese. É um museu só de esculturas. E tem uma escultura lá do Bernini que eu nunca me esqueci. É uma Madonna, uma senhora meia gorda, e ela tem um sorriso assim meio de Mona Lisa. Não é uma alegria escancarada, mas é uma alegria de quem tem uma tranquilidade espiritual interna. Embaixo está escrito, La Verità, a verdade. Eu acho que é por aí que nós temos de caminhar. A gente encerra com o trecho da Declaração dos Direitos Humanos, que afinal de contas diz exatamente isso, não custa lembrar, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Esse é o compromisso que os civilizados, o que se dizem assim, têm. Espero que a gente consiga um dia apagar isso da história. Obrigada, Marcelo, obrigada, Roberto. Obrigado. E obrigada a você, também assinante, por ter acompanhado, entre aspas, até aqui, que volta na próxima quinta-feira. Até lá.